A palavra do prefeito. Muito bem, como já anunciamos aqui hoje, a presença agora do prefeito Felício Ramute. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Clemente. Bom dia, equipe Jovem Pan. Você que está nos escutando, um prazer estar aqui. Prefeito, a gente sabe que não foi fácil os últimos dias aí com relação a essa restrição, decreto que você colocou na cidade. As entidades de classe recorreram à justiça e ganharam. E agora o governo do estado está liberando que os governos dos municípios sejam mais restritivos caso seja necessário. Que coisa, né? É verdade, Clemente. Quando a gente quer abrir, a Não justiça fecha. Quando quer fechar, a justiça manda abrir. Porque sempre vai achar algum juiz que vai pensar diferente do outro juiz. E eles vão tentando. 7 ações foram colocadas, eles perderam 7, a 8ª ganhou com outro juiz plantonista e aí põe tudo a perder. Mas o que eu vou aproveitar hoje, em primeira mão, é contar um pouco dos resultados. Ainda que a gente não conseguiu fazer integralmente aquilo que a gente estava pretendendo, porque no caso a justiça não deixou, a gente conseguiu parcialmente. Aqui, prefeito, dá licença. Não seria aí o problema não da justiça, sim do governo do estado? Parece que não, o pessoal... De jeito nenhum, não. É muito clara, a lei é muito clara, tanto que houveram 7 ações na justiça, onde todas a juíza e o juiz não deram ganho de causa para entidades dos grandes supermercados. Sim. Mas um juiz resolveu conceder, né? Sempre assim, eles vão encontrar algum outro juiz, aí é um juiz plantonista, depois encontrar uma outra entidade, encontrou um juiz plantonista aqui de São José também, em pleno feriado, né? E conseguiu esse juiz que tem uma outra interpretação. Ele é um grande, provavelmente é um grande especialista da saúde que põe a perder todo o trabalho feito, não por mim, mas pelas equipes técnicas da própria secretaria, não só da secretaria, como da sociedade civil, porque nós temos o comitê de enfrentamento e aquela sugestão veio dele. Mas o mais importante agora, Clemente, isso já foi passado, eu não gosto de ficar falando muito do que passou. Vamos ver o resultado do que a gente fez, ainda que parcialmente, porque fomos impedidos de terminar, mas apesar que algumas redes de supermercados acabaram nos ajudando e se mantiveram fechadas, ainda que a justiça permitindo que abrisse. Pode até elogio de sua parte nas redes sociais, né? É verdade. Vocês lembram que quando a gente tomou essa atitude, nós estávamos com 201 pessoas internadas no hospital municipal. Ontem, até meio-dia, 145. Olha a diferença do número de internados naquele momento. Todos os dias após 4, 5 dias daquele fechamento, houve queda do número de contaminados. Então, esta semana que passou, do sábado, que terminou no sábado, nós tivemos 300 contaminados a menos na cidade. A taxa de contaminação, que é a taxa que você... ela tem que ser menor que 1, significa que uma pessoa está passando para menos que uma pessoa, né? Ela caiu para menos que 1 ao longo da última semana. Então mostra que a decisão foi acertada, ainda que feita de forma parcial, e os resultados nós estamos colhendo. E você vê que está acontecendo o contrário. Agora temos um monte de cidades com problemas, né, do interior de São Paulo, enquanto mais uma vez nós saímos na frente. Isso é reflexo do Corpus Christi, do feriado prolongado de Corpus Christi, que todo mundo foi para a serra, aglomerou. Então, Clemente, o ideal é que isso não aconteça, né? Esses tipos de aglomeração, de festa, a gente viu em Campos do Jordão. Mas é claro, ali, por exemplo, em Campos do Jordão nós tínhamos 500 pessoas, 1000. Não estou dizendo que é bom fazer, é errado, mas não é isso que interfere diretamente na questão. Houve menos viagem no Corpus Christi até por conta do frio. Normalmente, um volume maior de pessoas vão nos feriados de verão, no final do ano, Réveillon. Ali é uma coisa pontual que, com certeza, algumas cidades devem estar sofrendo isso. No caso de São José, nós fizemos uma lição de casa, fechamos no feriado, um momento bom para fechar, fechamos de uma forma diferente, deixando os pequenos comércios abertos, os pequenos prestadores de serviço e buscando o fechamento das grandes redes que nunca haviam fechado. E o resultado é muito bom. O recorde de isolamento nós conseguimos naqueles dias de feriado e hoje, agora, já colhendo os frutos com a queda do número de contaminados e de internações. Isso não quer dizer que a gente tem que relaxar, né? Vamos continuar atentos, vamos continuar fazendo a nossa parte, mas a situação aqui é completamente diferente daquela da semana. Imagina, 201 internados haviam no hospital municipal, hoje são 145. Olha e só na rede privada, o prefeito? 56 a menos. A menos. E na rede privada? Na rede privada, menos joseenses internados, mas a rede privada tem uma característica, ela recebe pessoas de fora, né? Então, por exemplo, você tem um plano de saúde, você é de Santa Branca, tem um plano de saúde, te dá direito a um hospital em São José. Aí você vem para São José, aí de Taubaté, aí vem para São José. Então ainda tem esse movimento de outras cidades. Mas o que a gente vê é que, mais uma vez, a gente conseguiu se antecipar e a gente vê várias cidades que estão sofrendo agora com lotação. E nós, ao contrário,
começamos uma redução já. Número de óbitos, prefeito, em São José? Olha, tem caído também nos últimos dias, né? O que este mês deve terminar com o número de óbitos menor do que os meses anteriores, principalmente abril e maio, que foi o mês com o maior número de óbitos. Então também a gente vê uma redução do número de óbitos. A média móvel de óbitos está caindo, está por volta de 7 óbitos por dia na média móvel, deve cair mais. Todos os dados e o gráfico apontam para uma queda também dos óbitos. Giovana. Em contrapartida, a vacinação está avançando, né, prefeito? Essa semana o senhor deu uma boa notícia para as pessoas aí com até 46 anos. As doses chegaram, estão sendo aplicadas e tem um número bom de vacinados já em São José dos Campos. Como é que vai ser daqui para frente, prefeito? Aliás, o senhor falou numa live, né, nessa semana, que talvez aumentaria até aí o público. Como é que está aí para esse final de semana? Aproveitando hoje, 46, 47, 48, né? Então abrimos, já estamos antecipando, né, o plano estadual, porque nós temos vacina e nós não queremos deixar vacina no estoque. 46, 47, 48. Ontem, Giovana, quero aqui comemorar com vocês recorde de vacinação. Se eu não me engano, 13.176, né? Vacinas aplicadas num único dia. Então, agradecer mais uma vez aos profissionais de saúde, a todos os envolvidos, a logística, desde a pessoa que de madrugada vai lá preparar as vacinas na câmara fria, a GCM que sai entregando, o pessoal que fica limpando as cadeiras na casa do idoso, que deixa tudo prontinho nas UBSs, todos os envolvidos, que é uma logística gigante. E olha só, quase 15 mil vacinas aplicadas num único dia. Imagina se a gente tivesse vacina desde o início do ano, em 30, 45 dias nós teríamos vacinado a população inteira. Mas vamos agora olhar para frente e vai chegando vacina, esse é o objetivo. Ainda não chegou o último lote, a gente espera entre hoje e amanhã. Se chegar, a gente anuncia alguma coisa para sábado, se não, a partir de segunda a gente continua com as idades. Prefeito, falando sobre vacinação, a gente recebeu aqui uma reclamação da Nicole de Palma. Ela está grávida e ela diz que vem solicitar uma fiscalização da prefeitura nos postos de aplicação da vacina. Ocorreu que na data de ontem, dia 16, ela esteve para tomar a segunda dose da vacina Coronavac. E se ela não estivesse 100% atenta, segundo ela, sairia de lá apenas com uma picada de agulha no braço. Ela disse que a técnica de enfermagem simplesmente colocou e tirou a agulha. Porém, ela notou que a seringa estava ainda cheia e questionou que ela não tinha aplicado. Primeiro, ela disse que havia aplicado sim, ela insistiu que não, pois a seringa ainda estava cheia. Então, a técnica pediu desculpas, dizendo que foi uma desatenção, aplicou novamente e daí mostrou dessa vez a seringa vazia. Ela diz que essa tal desatenção, se é que foi isso mesmo, não pode ocorrer nesse tipo de situação. Quantas doses será que essa funcionária deixou de aplicar em pessoas que não perceberam? Ela já fez uma solicitação no 56 e veio reforçar nas redes sociais, mandou para a gente. Então, que precisa, sim, fiscalizar para evitar que essa situação ocorra novamente. Nesse caso, prefeito, como a prefeitura age? Olha, no caso dela, é importante que se ela passou o nome da profissional, né? É importante a gente saber o nome dessa profissional para chamar a atenção dela. O melhor fiscal nesse momento é a pessoa que está tomando a vacina. Então, ela fez certo, está atenta, ela tem que mostrar o antes e o depois, é o procedimento. Até então, eu nunca tinha recebido uma reclamação desse tipo. A gente viu até vídeos de outras cidades, das pessoas. Nunca tinha recebido uma reclamação desse tipo de São José, mas só tem um fiscal ali na hora. Como é que você vai conseguir fiscalizar esse tipo de coisa? Só a pessoa que está tomando a vacina, que tem que fazer como ela fez a parte certa, deixa eu ver a vacina, a seringa antes, deixa eu ver a seringa depois. É a única, porque não vai ter um fiscal que vai chegar naquela hora ou a gente botar um aplicador com um fiscal em toda a cidade. Seria impossível, tecnicamente. Então, boa a ação dela. Agora, é importante que ela tenha pego o nome dessa profissional e nos envie o nome. A essa altura do campeonato, as vacinas já estão sobrando, né? A gente vai avançando nas idades. Não me parece que é uma má fé, a princípio, da pessoa que está aplicando, né? Lá no início, tinha gente que estava até vendendo vacina, né? A gente viu por aí, né? Não me parece que é isso, mas a falta de desatenção é problema também, a falta de atenção, e aí a gente chama a atenção dessa pessoa. Se ela enviar o nome, fica mais fácil. A unidade que ela foi atendida, a unidade ela falou. Mas o nome da pessoa mais importante ainda, para que a gente confirme a informação, chame a atenção, peça para que ela fique atenta.
Perfeito, a gente sabe que isso houve em Jacareí, inclusive, não um caso, alguns casos em Jacareí, e logicamente, prontamente, o prefeito Isaías Santana mandou tomar providência, a secretária de saúde também, a Rosana Gravena, em São José, parece que é o primeiro caso. Como é que o senhor recebe essa notícia, prefeito? Eu vi que o senhor ficou meio chocado com a situação, né? Pelo momento que está acontecendo. É um caso só, mas não é. E é a primeira vez que eu escuto isso, num momento completamente diferente da vacinação do que aquele que acontecia lá atrás, então a gente tem que verificar, tudo leva a crer que de fato foi uma falta de atenção e a gente deve tomar as providências nesse sentido, chamar a pessoa, verificar quem aplicou, é um funcionário permanente da UBS, é alguém que estava lá para aplicar a vacina por algum motivo, que a gente contratou a mais, tentar entender quem é essa pessoa, porque ao contrário, a gente vê muitos vídeos aí pela internet de pessoas de São José tomando a vacina e o profissional mostrando antes, sim, mostrando depois, né? É um caso isolado praticamente e a gente sabe que, logicamente, a preocupação em acertar a casa é muito grande de sua parte também, da sua secretária de saúde, a doutora Margarete. Prefeito, mudando de assunto aqui agora, vamos falar aqui sobre obras, sobre novidades para São José dos Campos. O que o senhor tem para falar para o nosso ouvinte? Olha, nós estamos avançando muito com as obras de drenagem, né? Neste momento é um momento de seca, então é um momento certo para a gente fazer aquelas obras que na hora da chuva vão ajudar vários pontos da cidade. São 6 obras de drenagem em todas as regiões da cidade, região oeste, região leste, região sul, ali Galo Branco, Vale dos Pinheiros, Cidade Jardim, Avenida Cidade Jardim, 2 pontos. Agora terminando a licitação, o que a gente chama de desassoreamento dos córregos, quase R$1 milhão, porque na hora da seca o que a gente faz? A gente faz aquelas máquinas vão retirando a parte que foi sedimentando nos rios para deixar uma calha maior para na hora da chuva a gente ter menos problemas em relação a isso, o menor número de problemas. Isso vem dando certo, todos os anos a gente tem feito esse trabalho em vários rios e córregos da cidade. Então essa parte de drenagem, a linha verde, que avança muito bem, as obras agora do estacionamento da arena que estão num ritmo muito acelerado. Vamos agora fazer uma grande... Está pronta já, prefeito, a arena poliesportiva? A arena está pronta, agora estamos fazendo o estacionamento que a Urban está fazendo. No seu planejamento, quando é que será entregue para a população? Então, a gente infelizmente não pode entregar para a população nesse momento, porque ela não poderia fazer nada, porque ela não pode usar, né? Mas a gente acredita que em uns 60 dias, no máximo, a Urban termine, 30, 60 dias, o estacionamento. Já poderia usar, se a gente tivesse aberto, né, para poder receber as pessoas, a arena já poderia, assim como o Teatrão, né, que está pronto, concluído, mas que a gente não tem a possibilidade de receber as pessoas. O número reduzido de pessoas não pode abrir? Não, hoje não pode. Não pode, né? O ideal é que isso, como é um evento municipal, a gente evita de fazer, né? Não é o momento para fazer isso. Aliás, já vai chegar essa hora. Mas na semana passada você vê que o vice-governador está aqui acompanhando essas obras da linha verde e também o secretário da Educação, Rocieli Soares, acompanhando a aplicação de vacinas junto aos professores, né? Sem dúvida. O Rocieli esteve aqui, eu fui com ele até depois da João Cursino, fui ver as mudanças na rede estadual, que tem mudado para melhor. O Rocieli é um grande profissional, tem feito um grande trabalho. Ontem ele anunciou essa questão das escolas, né, para agosto, sem obrigatoriedade. O objetivo é manter o distanciamento, isso tem que ser condição. Aí nós vamos agora começar a estudar as plantas das nossas escolas para ver o que cada escola pode receber de pessoas a partir de agosto, não agora, mas nossa equipe da Secretaria de Educação já está trabalhando nisso, né, para começar a preparar quantas crianças a gente poderia chamar em cada escola para manter o distanciamento, que veio muito bem até agora. A gente viu que a escola não é um centro de transmissibilidade, ao contrário, ela ajuda as crianças a aprenderem o distanciamento. Eu fui esses dias visitar uma escola, aliás, foi no próprio João Cursino, e numa das salas, as próprias crianças depois pegavam um paninho com álcool e limpavam a sua cadeirinha, uma belezinha, criança de 4, 5 anos de idade, né? Então, uma belezinha de ver. E eles, foi uma iniciativa deles mesmos, então eles vão aprendendo como se portar fora da escola. Então é o melhor momento de aprendizado, eu não tenho dúvida nenhuma. Eloy, essa é uma comercial, tem mais uma pergunta de ouvinte aí. Na verdade, a Nicole, que é a nossa ouvinte, que reclamou desse problema com a vacinação, ela acabou de colocar aqui no nosso chat da transmissão ao vivo pelo YouTube, ela disse que não colocou o nome da profissional nas redes sociais, mas que na solicitação que ela fez no 156, ela informou sim o nome da funcionária que realizou a aplicação. Obrigado, Nicole, excelente. Esse de fato é uma crítica construtiva que nos ajuda a consertar eventuais problemas futuros. Bacana a atitude da Nicole no sentido também de não expor a profissional, né? Ela não colocou nas redes sociais, ela relatou o fato e no 156 ela passou a informação completa. Muito bacana. Perfeito, muito obrigado. E por fim, Clemente, só para também falar de uma obra muito importante,
que é a novo Centro Cirúrgico e UTI no Hospital Clínica Sul, né? Nós vamos no pós-pandemia, eu já estou agora trabalhando no pós-pandemia, né? Então, no pós-pandemia nós vamos ter uma fila grande de procedimentos cirúrgicos, às vezes não de alta gravidade, mas que precisam ser feitos, né? Às vezes é incômodo das pessoas, né? A cirurgia de varizes, uma coisa assim. Então, aquilo incomoda a pessoa e não foi feito por conta desse do momento, foco pro né, Covid. Não só na rede pública, na rede privada também. Vocês sabem, quem tem plano de saúde sabe. E a obra já está com 70% concluída das novas UTIs, são 10 leitos de UTIs no Clínica Sul, além de um novo centro cirúrgico. Então ali a gente vai poder, no pós-pandemia, agilizar essas cirurgias que não foram feitas ao longo da pandemia. Ou seja, não pode abrir, mas a obra continua, né? O trabalho continua, né? Isso sim, o trabalho continua. Muito bem, conosco, prefeito São José dos Campos, Feliz Ramute. Prefeito, pergunta do ouvinte aqui, o Júlio de Interlagos, está dizendo o seguinte, que a Sabesp ainda não repôs o pavimento lateral da Avenida José Augusto Teixeira, próximo ao número 110, no Parque Interlagos. Também a Prefeitura já acionou a Sabesp e ela até agora nada fez. Ela pede aí, a pessoa ouvinte pede a sua presteza aí, junto aos responsáveis pela concessionária. Você falou neste caso a responsabilidade é da prefeitura, porque é o serviço de pavimentação, não é sobre o serviço de água, né? Entendi. Se fosse problema com o serviço de água, aí ele deveria ligar na Arcesp reclamando. Neste caso, aí nós temos a nossa equipe na Secretaria de Manutenção da Cidade, de controle de concessionárias. Elas devem estar acompanhando, depois vou ver qual é a previsão de se fazer mas ela vai fazer, e a gente tem uma equipe que controla inclusive a qualidade agora do asfalto. A Lola é a responsável por essa interlocução com as empresas, não só a Sabesp, Comgás, EDP, todas elas. Então tá bom. Marcelo aqui, ele vem dizer o seguinte, prefeito, sobre a obra em frente ao SESI, um buraco na Avenida Cidade Jardim está aberto desde o dia 5, atrapalha o trânsito, estraga os veículos e prejudica a ciclovia que está interditada no local, expondo os ciclistas ao perigo. Pergunta do Marcelo, prefeito. Olha, Marcelo, eu passo ali quase que diariamente. Na verdade não está aberto, né? Ele está fechado, tem um desnível, aliás, passei ontem, passei anteontem, tenho acompanhado a obra e vai ficar ainda um tempo, mas ali não tem um buraco, ali tem um desnível e porque tem um trecho que está em terra, né? Então, não acho que é tão grave assim, como eu falei, claro, se a pessoa passar correndo, lá provavelmente é como uma lombada, quando você passa numa lombada. Então, tem que estar atento ali, está bem sinalizado, a ciclovia tem um desvio, porque eu acompanhei, eu vi também, para que as pessoas tenham uma parte para as pessoas poderem fazer esse desvio da ciclovia, e a informação que eu tenho é que até agora não teve nenhum acidente em relação a isso. Mas, claro, quanto antes terminar a obra vai ser melhor, mas a gente diz o seguinte... Que obra é essa, prefeito? É uma obra de drenagem, que ela pega lá da frente do SESI, atravessa as duas pistas, chega num terreno para descer no sistema de drenagem. Ali havia um grande empoçamento, também houve uma nova obra no SESI, que interligou sua rede interna, e ali havia um grande empoçamento de água em períodos de chuva. Para melhorias então, mesmo, né? Como diria, né? Como é que é? Para melhorar, tem que piorar. Então esse é um incômodozinho que as pessoas têm que ter, para daqui a pouco a gente tá melhor. E a obra começou agora, recente a obra, então ainda deve ficar alguns dias naquela situação. Valdeci Marcelo, bairro Limoeiro. Ele quer saber se existe algum projeto para ligação entre São José e também Jacareí, pela antiga linha do trem, na altura do Parque Meia Lua, em Jacareí, também no Limoeiro, aqui em São José dos Campos. Limoeiro, Jacareí, Limoeiro é zona rural, né, prefeito? Não é zona rural, não. Ao contrário, temos lá. A Giovana mora lá no Limoeiro. Vê aqui a Gisele da Terra Simão, né? Ela disse que ali no Limoeiro antigamente era área rural. Área rural, né? Então, área rural. A gente brinca, Giovana, que ela mora na zona rural e não é, né? Hoje lá nós temos também... Nada contra a zona rural, pelo contrário, eu adoro a zona rural, né? Clemente, temos uma escola que está sendo refeita, não vou nem dizer reformada, porque estamos construindo ali no Pôr do Sol, que é do lado do Limoeiro, uma escola, um investimento de 12 milhões de reais, vai bem, eu estive visitando esses dias também, tivemos uma escola nova, Inês Sagula, de educação infantil, também no Limoeiro, que nós refizemos e abrimos, ela estava fechada quando a gente assumiu a gestão. Não existe, existe um projeto na secretaria, mas não existe ainda, vamos dizer, uma ordem para que se coloque esse projeto. Agora, começou Jacareí a avançar, ela deve chegar próximo da Unip e com certeza para o futuro de São José, esse é um caminho também de uma futura interligação. Existem alguns projetos na Secretaria de Mobilidade, mas nada concreto do ponto de vista de projeto executivo ou de licenças ambientais. Ainda é um sonho que nos próximos anos com certeza São José vai alcançar. Então, por enquanto, nada previsto de início de obra ou previsão ao longo dos próximos anos da gestão. Mais um caso aqui, prefeito de área de saúde, é o Tiago.
Ele está dizendo o seguinte, que o tratamento dele cardíaco foi interrompido devido à pandemia. Os exames dele estão há 6 meses sem acompanhamento. Está tomando remédio sem saber se está fazendo efeito ou não. Ele está acompanhando aqui o programa e, como sempre, agradece. Se pode dar uma força. É o Tiago e está aqui entre aspas aqui, é o PZ. Tiago, de fato, os tratamentos de atendimento de médicos, exames estão sendo realizados, né? A não ser que ele tenha algum tipo de exame mais específico, alguma pequena cirurgia, mas vou levar o seu CRA, você deve ter enviado aí, né? Não enviou não, então vamos pedir para ele enviar para a gente. Isso. Para te passar. Enviar o número do CRA para que a gente possa encaminhar para a Auditoria da Saúde para fazer um contato com você, porque esse tipo de tratamento, se for um tratamento padrão, de atendimento com médico, especialista, está acontecendo normalmente. Então, Tiago, manda pra gente aqui o seu CRAS, né, prefeito? Sim, posso o CRA. De perto. Então, tá bom. CRA. Prefeito, conosco hoje, Feliz Ramuto. Prefeito, vendo aqui que a campanha do agasalho segue com arrecadações em toda a cidade através do Fundo Social de Solidariedade. Primeira-dama, Vanessa Piovesan Ramuto, é isso, né? Verdade, Clemente. Aproveitando, né, para pedir às pessoas que forem se vacinar, né, para levar também, se tiver, né, uma roupa, um sapato em bom estado, claro, né, porque todos os postos de vacinação também são postos de arrecadação. Então ajuda bastante. E a Vanessa mudou. Este ano, vendo a proximidade do inverno antes, né, da data em si, ela já começou a distribuição. Então tem 17 lojas de distribuição ao mesmo tempo que acontecem os 200, 300 postos de arrecadação. No site www.doação José tem os pontos das lojas, os dias das lojas, para as pessoas irem receber, claro que gratuitamente as suas roupas e também os pontos de arrecadação. A gente chama de loja porque a estrutura é como se fosse uma loja. Então está dividido em artigos, roupa feminina, calçados, saia feminina, calçado, terno, sim, sapato, tudo dividido como se fosse uma loja, mas as pessoas vão e retiram aquilo que é necessário para sua família. A pessoa acompanha no site doaçãojosé.com.br. Seria interessante também, Clemente, você começar a divulgar as lojas por aqui, né? Nos bairros a gente divulga onde a gente vai estar, tem carro de som avisando, mas quanto mais divulgar, porque o que a gente quer fazer e o que a Vanessa sempre deseja é aumentar cada vez mais esse público que precisa e recebe essas roupas, utensílios e brinquedos também. Sempre é bom lembrar, né? Aos doadores que sejam materiais em boas condições de uso, né? Exatamente, porque alguém vai usar, não é aquela roupa rasgada, aquilo não adianta você doar, porque ninguém vai poder usar. E esse projeto, prefeito, da loja dá a dignidade da pessoa poder escolher, né, o que ela precisa. Isso é muito bacana. Exatamente. E hoje, com todos os cuidados, né? Ela acabou de terminar a loja ali do Jardim São José, né? Foram mais de 200 pessoas que passaram pela loja, retiraram as suas roupas, aquilo que estavam precisando e sem dúvida nenhuma, o ambiente, elas recebem as luvinhas para poder fazer a escolha, todo o ambiente também cuidado por conta do Covid, o distanciamento está sendo feito nas quadras das escolas, que são ambientes abertos e está dando muito certo esse ano, parabenizar a Vanessa e a equipe do Fundo Social. Deixa eu entender uma coisa, essas lojas são lojas que ela construiu a parceria com outras lojas já existentes, prefeito? Não, a gente chama de loja, mas eles montam uma estrutura com cabides, com mesas, com prateleiras na quadra. Então, é uma estrutura do próprio Fundo Social e aí por isso que a gente chama de loja, porque ele vai como se ele estivesse numa loja. Ele tem um atendimento dos vendedores, que não são vendedores, mas são os funcionários do Fundo Social que atendem com todo carinho para ver aquilo que aquelas pessoas... Dignidade, como disse a Giovana, para aquelas pessoas que mais precisam. Prefeito, outra vez será publicado aí novos editais do transporte público, é isso? Está publicado o edital do transporte público e o edital do que a gente chama do Banco da Mobilidade. É o novo bilhete único, né? Que não muda as regras para o usuário, mas terá uma nova empresa que fará só essa ação do que a gente chama de Banco da Mobilidade. Você vai poder, através do celular, entrar no ônibus, através do cartão, através de várias formas de pagamento. Vai poder utilizar também esse aplicativo para outras coisas, né? Então, são 2 licitações, a da operação do sistema de transporte, que é para o início de julho, e a gente espera que dessa vez a gente tenha conseguido atrair empresas. Nós anexamos, na verdade incluímos um novo anexo na licitação falando do momento da pandemia, porque existia muita insegurança das empresas participarem, porque agora na pandemia o número de passageiros caiu e isso dificulta a ação das empresas e a operação. Então nós vamos deixar claro como iria funcionar essa transição entre o pandemia e o pós-pandemia para as empresas operadoras. Com isso, a gente acho que tira várias dúvidas e, se Deus quiser, teremos sucesso no início de julho na licitação.
Para fechar com o senhor aqui, prefeito, segunda-feira começa a alteração na coleta de lixo, é isso, né? É isso mesmo. A coleta de lixo é um dos serviços mais bem avaliados, né, pelo cidadão de São José, mas a gente pode fazer ainda melhor. E esse é o objetivo da Urban, ampliando em alguns bairros a oferta da coleta seletiva, e fazendo com que a gente não tenha que usar o horário de sossego público. Às vezes alguns setores ficavam de madrugada, e a gente quer evitar esse transtorno, então ampliamos o número de veículos no horário normal, então está mudando um pouquinho a forma de atuar. Praticamente toda a cidade, mas a ideia é mudar para melhor e tem que ser assim. Se não for assim, eu puxo a orelha de quem bolou essa mudança, mas na verdade está indo bem. A gente vê que realmente vai ser para melhor. A equipe lá, o Denis, o Nabuco, o Denis é quem ajuda o Nabuco nessa área da coleta, tem grande experiência e eu não tenho dúvida que vai mudar para melhor. A gente consegue fazer ainda melhor e é isso que a equipe pretendeu com essas mudanças. Prefeito, obrigado. Tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Continue se cuidando. Já já a gente vai estar finalmente no tal do pós-pandemia. Está chegando a hora e nós vamos continuar tentando bater recorde de vacinação todos os dias, como foi o dia de ontem. Prepare cada um de vocês para a sua data, hoje 46 em diante, para que a gente possa ter o maior número de pessoas vacinadas o mais rápido possível. Obrigado e um bom dia a todos.